Boa noite, galerinha do canal Esporte é Raça. Estou aqui para falar sobre o Campeonato Brasileiro Série A. Terminou a rodada agora há pouco, nesta noite de domingo, com muitos jogos e muitos resultados importantes dentro de campo. Mas antes, quero pedir a você, galerinha, que acompanha o nosso canal Esporte é Raça, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu comentário, deixa o seu like e adicione o sininho para sempre você receber todos os nossos vídeos em seu celular. Vamos falar para você de cada rodada que aconteceu neste domingo no Brasileirão Série A, para você que acompanha o nosso trabalho. Às 11 horas da manhã aconteceu um jogo entre Grêmio e Vitória da Bahia. E o Vitória da Bahia precisava da vitória para ficar distante da zona do rebaixamento. Mas o Vitória da Bahia não se segurou e perdeu o jogo para o Grêmio lá em Porto Alegre, no campo do Grêmio, por 2-0. O Grêmio venceu o Vitória da Bahia por 2-0 e ainda permanece na zona do rebaixamento, mas na próxima rodada já pode tentar sair do perigo da zona do rebaixamento. E o Vitória da Bahia foi um pouco complicado para o Vitória da Bahia, porque com essa derrota para o Grêmio, o Vitória da Bahia tinha que torcer que o Corinthians vencesse, que o Bahia vencesse o Corinthians, para ele não entrar na zona do rebaixamento. O Vitória tinha que torcer para o seu rival, o Bahia, para que vencesse o Corinthians, para que ele não entrasse na zona do rebaixamento, mas não foi isso que aconteceu. O Bahia perdeu em casa, em Salvador, para o Corinthians de 1-0, e o Vitória da Bahia entrou na zona do rebaixamento com essa derrota do Bahia para o Corinthians de 1-0. Foi muito complicado por Vitória, que voltou a permanecer na zona do rebaixamento mais uma vez. Também Vasco da Gama perdeu para o Atlético Mineiro em Minas Gerais. O estádio do Atlético Mineiro lotado, a torcida do Atlético Mineiro foi imensa, a torcida do Vasco também estava lá presente, dando força, dando apoio ao Vasco, mas o Vasco no primeiro tempo não jogou bem, foi correto. Isso que eu estou falando para você, que o Vasco não jogou nada no primeiro tempo, só deu o Atlético Mineiro no jogo. O Vasco não deu chute algum no primeiro tempo, só o Atlético chutou 2 bolas e foi 2 gols contra o Vasco. E no segundo tempo, o Vasco veio melhor para o jogo, dominou o segundo tempo, mas não conseguiu fazer gol algum, e o Atlético venceu o Vasco por 2-0. Também, Bragantino vence o Atlético Paranaense por 1-0 em Bragança Paulista. O Bragantino agora é o 4º colocado na tabela. Entrou entre os 4 colocados na tabela do Brasileirão. Entre os 4 primeiros colocados, porque o São Paulo não venceu. E o Bragantino não, perdão. O Fortaleza que venceu o Atlético Goianiense, que é o 4º colocado na tabela. Eu falei errado aqui para vocês que nos acompanham, perdão aí, corrigindo o meu erro. O Bragantino venceu o Atlético Paranaense por 1-0. E foi uma vitória importante do Bragantino contra o Atlético Paranaense. E o Fortaleza venceu o Atlético Goianiense por 3-1 em Fortaleza. E o Fortaleza, que eu tinha falado antes, o Bragantino, mas foi uma palavra errada que eu falei. Vou falar novamente para você que acompanha o canal Esporte Raça. O Fortaleza venceu o Atlético Goianiense e entrou entre os 4 primeiros colocados ali da zona de classificação da Libertadores da América para o próximo ano. O Fortaleza, com essa vitória, foi importantíssima essa vitória do Fortaleza, que antes eu tinha falado do Bragantino, mas não foi um erro meu. Mas o Fortaleza, que venceu o Atlético Goianiense
é o quarto colocado agora, sem o São Paulo vencer o Juventude, que o jogo do São Paulo com o Juventude foi um jogo empatado em 0-0, e o Fortaleza é o quarto colocado agora na tabela do Brasileirão. E o último jogo da noite foi Cuiabá, perdeu em Cuiabá para o Fluminense por 1-0. O Fluminense venceu, não saiu ali de baixo, saiu do 20º lugar para o 19º, mas mesmo assim chegou a 11 pontos, já foi uma vitória que já deu um pouco mais de ânimo, e na próxima rodada o Fluminense pode vir com mais emoção para a próxima partida no Brasileirão. Então, galerinha, essa aqui foi o resultado desta noite do Brasileirão Série A. Vamos ver como ficou a classificação. Botafogo 39, Palmeiras 36, Flamengo 34, Fortaleza é o quarto colocado com 32, São Paulo 31, Bahia 30 em sexto lugar, Cruzeiro em sétimo com 29, em oitavo lugar Atlético Paranaense com 25, em nono lugar Bragantino com 25, Atlético Mineiro em décimo lugar com 25, Vasco em 11º com 23, Juventude com 21 em 12º, Internacional em 13º com 19, Corinthians em 14º com 18, Criciúma em 15º com 17, Cuiabá é o primeiro fora da zona do rebaixamento em 16º lugar com 17, o primeiro da zona do rebaixamento é o Vitória da Bahia em 17º com 15, 18º Grêmio com 14, 19º Fluminense, que venceu essa noite com 11 pontos, e em 20º lugar Atlético Goianiense com 11 pontos na tabela do Brasileirão. Então, galerinha, essa é a nossa notícia, essa é o nosso canal para mostrar e falar tudo sobre futebol para você. Queremos pedir desculpa a você mais uma vez por alguma falha, por algum erro do nosso trabalho. Sempre a gente falha, a gente erra, faz parte de cada um de nós. O erro é humano, mas a gente temos que voltar atrás e corrigir o nosso próprio erro. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Canal Esporte é Raça. Bota amizade nisso, galera. Até o próximo vídeo.